Sabe quando a gente ouve falar de alguém que é conhecido por ser muito intenso ou intensa? Aquela pessoa que ri mais, chora mais, odeia mais, ama mais e tem necessidade de deixar isso muito, muito claro? Pois é, hoje a gente vai falar especialmente de pessoas assim. Deixa eu te contar a história do conto Um Coração Ardente, da Lígia Fagundes Telles. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Monteiro. Aqui no canal eu conto histórias da literatura nacional e da literatura estrangeira de um jeito leve e descontraído. Caso você goste desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e fazer comentários, pedidos também sobre histórias que você gostaria que eu contasse. Bom, a história de hoje eu conto em homenagem a uma escritora que estaria hoje, 19 de abril de 2024, comemorando 106 anos, se ainda estivesse viva. Hoje, a história é de Lígia Fagundes Telles, a dama da literatura brasileira. Bom, gente, o nosso conto, ele tá num livro que recebe o nome do conto, o livro Um Coração Ardente. Ele também pode ser encontrado em outros livros, em coletâneas, como essa que eu trouxe aqui para vocês, que está no livro Mistérios, ou em outras coletâneas em que esse conto apareça. O conto se chama Um Coração Ardente e ele foi publicado em 2012. Na história, a gente tem uma espécie de relato de um homem que é identificado apenas como o velho, ou seja, ele já está com certa idade, não muito velho, mas já certa idade, e ele está conversando com uma outra pessoa, numa espécie de diálogo em que ele mais parece estar contando sobre a própria vida do que interessado na vida do narrador. Esse personagem principal, ele fala sobre o período de quando ele tinha mais ou menos 20, 21 anos. Nós conhecemos o personagem como o dono de um coração ardente. É alguém muito intenso, é alguém que não sabe ser morno, é alguém que transpira sensações e sentimentos e deixa isso muito claro. O texto começa esse homem com um pouco mais de 50 anos, e ele fala que tentou ser político, mas não deu certo, advogado, não deu certo, se envolveu também com filosofia, por um tempo deu certo, mas no final das contas ele chega à conclusão de que ele sabia mesmo era ter um coração ardente. E ele fala que o filho dele, assim como ele, também era dono desse tipo de coração. Também era alguém que tinha uma visão muito explosiva, era alguém muito intenso. O filho perde a noiva, Leonor morre. No texto ele apenas cita que sabia que precisava correr para casa para salvar o filho, porque assim como ele, o filho não daria conta de uma dor tamanha, a dor de perder um grande amor. E aí ele fica sabendo que a noiva do filho, futura nora, morreu, e ele se desespera. Isso ele está contando para um personagem, dizendo que foi um período muito difícil, porque ele soube da morte de Leonor, e ele disse, eu preciso ir para casa, e chovia intensamente, ele se metia na frente dos carros, porque ele dizia apenas para as pessoas que nem o conheciam, eu preciso ir para casa, eu preciso salvar meu filho. E quando ele chega em casa, ele diz que percebe um silêncio assustador e que já não havia mais nada a ser feito. O filho, não suportando a morte da amada,
o filho acaba dando um tiro no próprio peito. E aí depois esse personagem continua falando sobre outros momentos ardentes pelos quais ele passou, e ele relata uma situação essencialmente dele, quando ele tinha 20 anos de idade. Entre 20 e 21 anos, ele um dia sentiu um vazio muito grande, uma falta, uma ausência pesarosa, e ele diz: eu preciso amar, eu preciso entregar para alguém todo esse amor que eu tenho em mim. E ele diz que decide andar pela rua, e aí num prostíbulo, no alto da Ladeira da Glória, número 12, ele decide entrar, ele escolhe uma porta e entra no quarto de uma moça chamada Alexandra Ivanova. Alexandra Ivanova era descendente de russo, e ele observa aquela moça que tinha os cabelos ruivos, curtos, encaracolados. Ele diz que quando ela ria, até ficava bem bonita, diz que ela tinha uma pele muito branca, que a roupa nem precisava estar muito bem arrumada, bem vestida, ela nem precisaria estar tão bem vestida, mas as unhas sempre estavam perfeitas. Ele disse que ela estava sempre ajeitando as unhas todas as tardes quando ele chegava, porque ele ia visitá-la 3 vezes durante a semana, no final de tarde, que era um período que os clientes ainda não tinham chegado, né? Um momento do dia em que os clientes ainda não tinham chegado. E ela estava ou colando miçangas nas blusas, ou ela estava ajeitando as unhas. E a princípio ele diz para ela apenas que eles vão apenas conversar. Ele está lá para conversar com ela, para tentar conhecê-la melhor. E ela diz, então tá bom. E continuava colando as miçangas dela, continuava ajeitando as unhas. E às vezes ela até dizia para ele que achava que ele era padre, que ele estava ali de repente para salvá-la de alguma questão espiritual. Ele disse que ria. E aí, gente, a gente consegue perceber como esse personagem, ele coloca uma expectativa gigantesca, entendendo que aquela moça pedia salvação, mas ela não pedia. E ele continua indo toda semana, 3 vezes, tem uma vez que ele liga para lá, e a moça diz que ela está ocupada, e ele se irrita muitíssimo, e ele pensa na casa dele, o irmão dele ouve, e ele diz, isso lá é ocupação? Por que será que ela não pode me atender? E ele vai ficando muito irritado. O irmão diz, parece que você está sempre com a espada desembainhada, parece que você está sempre pronto para uma batalha. Ele é dono de um coração ardente, pessoal. Então o tempo vai passando, ele continua visitando a Alexandra Ivanova, e um dia ele diz que já está na hora de ela sair de lá, que ele não quer mais que ela esteja lá, e ela fica quieta, fica na dela. Depois ele volta, e aí ela está um pouquinho diferente, ela não está mais tão sorridente. Ele pergunta o que é, e ela diz, olha, eu ouvi falar que você está querendo me tirar daqui, mas eu não quero sair daqui. E ele diz, mas como é que você pode querer viver nesse inferno? Ela diz, mas que inferno você está vendo? Eu não estou vendo inferno nenhum. Ele diz que olha ao redor, vê um ursinho de feltro azul, vê os bibelôs dela ajeitados, as roupas dela ajeitadas, e ele diz, para ter inferno não precisa ter fogo, você vive no inferno. Ela diz, eu gosto de viver aqui. E ela diz claramente para ele, se você quiser me agenciar em outro lugar, eu vou, mas não tente me levar para pensionato. Porque a ideia dele era tirar a Alexandra Ivanova do prostíbulo e levá-la para um pensionato chamado Pensionato Bom Caminho, para que ela aprendesse a ler e escrever. Gente, Alexandra Ivanova não sabia nem ler nem escrever. De acordo com ele, ele queria que ela aprendesse a rezar e a ter bons modos.
ele diz que a família dele teria de aceitar esse grande amor, já que ele era dono de um coração ardente. Mas ela definitivamente não tem esse interesse. E ela diz que não vai. Aí ele diz, mas já faz tantas semanas, tantos meses que eu venho e te aviso e te digo, e a gente conversa. Ela diz, não, a gente não conversa. Você diz que quer viver comigo, você diz que quer que eu saia daqui, você nunca me perguntou. E aí, gente, ele, muito intenso e emocionalmente desequilibrado, ele bate na Alexandra, e ele bate, diz no texto, com tanta força, que ele quase quebra a própria mão. Depois ela se levanta bem machucada, tá com o rosto que já está começando a inchar, aparece lá no texto, e ela se preocupa em juntar as miçangas que ela estava colando quando ele começou a espancá-la. Depois ele sai atordoado do quarto e entende por que ninguém foi ajudá-la. Ele bate muito nela, há muito barulho, mas ninguém entra no quarto. Num quarto próximo ao da Alexandra Ivanova havia muitas moças do prostíbulo na porta e muitas chorando, então havia muito burburinho. Quando ele se aproxima, ele fica sabendo que uma moça de apenas 18 anos, a Alexandra tinha 25, ela não suportava mais aquela vida. E que ela realmente queria muito sair daquele local. Como ele sabe disso? Ele pergunta para uma das moças, uma das mulheres que estava na porta do quarto da moça. A cena era a moça deitada na cama, uma garrafa de guaraná e veneno, e as pessoas ali ao redor tentando amenizar toda aquela cena, e muitas mulheres chorando. É quando a outra avisa para ele, ela diz, olha, vocês são os culpados disso. Essa menina só tinha 18 anos, ela não suportava mais essa vida. E ontem ela me disse, a senhora que conversa com o rapaz, diz pro narrador, diz pro protagonista, ela me disse que não suportava mais, mas eu achei que era um jeito de falar, achei que era da boca para fora, não imaginei que ela fosse fazer isso. Quando o personagem se dá conta de que aquela menina de 18 anos, ela só queria sair dali, casar, ter filhos, ter uma família, cuidar do marido, da casa, ele sai com um sentimento devastador, com aquela sensação de eu errei algumas portas, eu não consegui depositar o meu sentimento de um coração ardente porque eu errei algumas portas. Gente, o texto termina, ele está na calçada e vê uma florzinha saindo entre o cimento, e depois ele tem um impulso de abraçar uma árvore para tentar sentir um pouco mais de vida depois daquele choque tão grande. A gente sabe que ele não toma uma atitude intempestiva, porque ali ele tem entre 20 e 21 anos, e é ele quem conta a sua própria história para o seu interlocutor. Esse conto da Lígia, assim como tantos outros desse livro, Um Coração Ardente, ou de outros livros dela, esse texto, ele mostra os dramas humanos, as questões existenciais de uma forma muito intensa. Então, hoje, eu deixo vocês com esse conto, Um Coração Ardente. Peço que você, caso você goste desse texto, procure esse texto, leia você mesmo, você mesma, procure as suas próprias sensações diante de uma leitura tão incrível. Tchau, gente, eu me despeço agora, até o nosso próximo vídeo.